Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Luana, esse aqui é o canal Lune Artesanatos e hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo desse lindo tapete de losangos. Esse tapete, ele tem videoaula aqui na plataforma já, no canal da Samila Crochê. Só que eu recebi uma encomenda de uma cliente, ela quer, né, um jogo de banheiro. E pela videoaula, o tapete ele fica bem grande, ele fica medindo 80 centímetros por 50. Eu fiz já um kit de passadeiras desse modelo, seguindo a videoaula que tem lá no canal dela. E ficou nessas medidas, né? O tapetinho menor ficou com 80 por 50. Como esse é um kit para banheiro, eu precisei fazer algumas adaptações para que ele ficasse menor. Então, eu consegui que ele ficasse com 70 centímetros de comprimento por 45 de largura. E é por isso que eu vou gravar para vocês esse passo a passo com as modificações que eu fiz, né? Para ficar numa medida menor. E eu espero que ajude a todos vocês aí que queiram também confeccionar este modelo para tapetinhos de banheiro, tá bom? Para você que está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E assim também, lógico, contribuir para o meu crescimento aqui na plataforma. Agora eu vou tirar o tapete aqui da mesa, né? Pra conseguir gravar pra vocês o passo a passo. Vou dar todas as informações de como que eu confeccionei esse lindo. Fiquem ligadinhos. Voltei então, pessoal, aqui já com o fio prontinho para começar o meu trabalho. E a agulha de 3,5 milímetros, que é a agulha que eu uso para trabalhar com o fio de espessura número 6. Eu só trabalho com os fios de espessura 6, que é mais confortável. Outros fios mais grossos, eu sinto dores nas minhas mãos. Eu não me sinto confortável trabalhando, por isso que eu optei por trabalhar com o fio 6. Mas vamos começar então o nosso passo a passo. Com o fiozinho pro lado de lá da minha mão, né? Eu vou fazer o meu nozinho para iniciar. Então, vamos lá. Fiz aqui o meu nozinho inicial, aperto bem. Não vou trabalhar nesse primeiro nozinho, né? Vou trabalhar aqui a partir da laçada que está na minha agulha. Então, para diminuir, né, esse tapete, lá ela, se eu não me engano, na videoaula dela, ela começa com 61 correntinhas. E eu vou começar o meu com 53 correntes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas 53 correntes e daqui a pouco eu volto para continuar. Fiz aqui as minhas 53 correntes. Essas correntes iniciais, a gente não deve apertar muito para o trabalho não ficar danificado, tá? Tem que ser feito bem de levinho a corrente, sem deixar muito frouxa nem muito apertada, para que fique bem bonito o trabalho. Aí eu vou pegar, vou contar 2, 3, 4, 5. Na sexta corrente, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto na sexta correntinha. Aí eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 correntinhas de base e vou na próxima e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim. Aqui eu vou iniciar o meu trabalho fazendo 6 pontos altos.
No dela, se eu não me engano, ela começou fazendo 8, porque ela fez o desenho um pouco maior. Eu vou iniciar o meu fazendo 6. Então, eu vou fazer 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Aí eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 correntinhas aqui na base, vou na próxima e vou fazer 12 pontos altos. No tapete que ela faz com 14, porque ela faz o desenho um pouco maior. Então, eu diminui o meu para 12 pontos. Então, nós vamos lá. 2, 3, 4, 5. Tá chacoalhando um pouco porque eu tô trabalhando aqui na mesa. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais pra baixo essa câmera. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pra ficar mais... Deixa eu ver se melhorou. Fiz 5, né? Vou fazer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos, que vai formar o meu primeiro desenho completo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. 2 correntes novamente. Vou pular mais 2 de base, vou fazer 12 pontos altos novamente. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 correntes novamente. Vou pular 2 pontos da base e vou fazer novamente 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. A mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Vou pular 2 pontos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base, vou vir aqui na minha última correntinha e vou fazer um ponto alto, ficando assim o trabalho. Aqui tem 2 quadradinhos no início, ó, 2 furinhos no início, e aqui a gente vai terminar com 1. Porém, aqui depois desse ponto alto, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer mais 1, 2, 3,
4, 5 correntes. Aí a gente vai vir aqui, ó, bem onde a gente fez o ponto alto, começou, né? Fez o ponto alto e vai fazer um ponto baixíssimo. Aí ele vai ficar igualzinho no comecinho. Com 2 buraquinhos aqui, vai ficar 2 buraquinhos aqui também. Tá vendo? Agora, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo nessas correntinhas, até chegar em cima do primeiro ponto alto que tem aqui, ó. Tá vendo? Desse primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo em cima dele, ficando assim. E vou subir aqui 2 correntes para dar a altura de um ponto. Se você usa 3 correntes para dar a altura do ponto, você pode fazer 3 correntes sem problema nenhum. Eu coloco 2 porque 2 correntes são suficientes para dar a altura do meu ponto. Aqui, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando assim, ó, com 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. Vamos pular esses 2 pontos que aqui sem trabalhar da base, né? Vamos pular esses 2, vamos para dentro do intervalo e nele nós vamos fazer um ponto alto. Apenas um ponto alto. Vamos fazer aí vai ficar assim. Vamos fazer 2 correntes novamente. Vamos pular os 2 pontos iniciais aqui da base e vamos para o terceiro ponto e vamos fazendo ponto sobre ponto até faltar 2 pontos para a gente trabalhar na carreira de baixo. Dois, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 2, 4, 6, nós ficamos com 8 pontos aqui em cima desses 12 que a gente tinha feito anteriormente. Vamos fazer 2 correntes, vamos para o intervalo de correntes que tem na carreira de baixo e vamos fazer mais um ponto alto. 2 correntes, vamos para o próximo bloco, né, de pontos altos, vamos pular os 2 primeiros e vamos começar a trabalhar a partir do terceiro, fazendo assim mais 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Ficando assim, mais 2 correntes, um ponto no intervalo de correntes da carreira de baixo, 2 correntes, pula os 2 primeiros do bloquinho da carreira anterior e eu vou trabalhar aqui mais 4 pontos altos. Ficando assim. Aqui eu vou pular, fazer 2 correntes. E em cima desse primeiro ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto. E dentro desse intervalo de correntes que tá aqui, eu vou trabalhar mais 10 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Aí eu venho em cima do ponto e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Então eu vou ficar com 12 pontos altos, contando com os pontos que a gente fez sobre o ponto. Um em cima do ponto e mais 10 aqui nas correntinhas. Aqui eu vou fazer 2 correntes, vou vir sobre o ponto e vou repetir tudo que eu fiz do outro lado. Então, aqui do outro lado, onde eu fiz 4, eu vou fazer 4, eu vou fazer 2 correntes, vou fazer um ponto no intervalo, 2 correntes, e em cima desses bloquinhos maiores vou trabalhar 8 pontos. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse. Aí eu volto com vocês aqui para fechar a carreira. Então, eu voltei aqui, pessoal, pra gente finalizar essa segunda carreira do nosso trabalho. E eu vou mostrar pra vocês o que eu faço com este fio do início do trabalho, que eu já vou aproveitar agora, nessa parte que eu vou fazer os 10 pontos altos aqui, eu já vou aproveitar para arrematar este fio. Então, eu faço o quê? Eu venho aqui, já fiz as 2 correntinhas, vou fazer o ponto sobre o ponto alto. Só que antes de fazer o ponto, eu já vou trazer essa linha aqui, que é a do início do trabalho, eu vou puxar para cá, vou segurar aqui com o outro dedo e vou pegar junto esse fiozinho. Aqui em cima do ponto alto, eu já vou pegar esse fio que tava lá do outro lado junto. Vou fazer o meu ponto alto. Já dou uma ajustadinha. Ele ficou aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele ficou aqui. Mas eu vou trabalhar ele junto aqui com as minhas correntinhas. Então, eu vou fazer dentro desse intervalo de correntinhas, pegando as correntinhas e o fiozinho que tá lá atrás, vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, vou virando o trabalho, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. 10 correntes, são 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Venho aqui sobre o ponto alto que eu já tinha na base e faço mais um ponto alto, ficando com 12. Dou uma ajeitadinha nos meus pontos para o trabalho ir ganhando já o formato que a gente quer. Venho aqui nessa linha aqui que eu arrematei, dou uma ajustadinha nela para ficar bem feitinho, ó, bem bonito o acabamento, não fica aparecendo, e depois no final é só vir dar um nozinho aqui e arrematar este fio. Vou continuar trabalhando, vou fazer 2 correntes de espaço e vou pegar aqui onde eu subi as 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizamos aqui esta carreira. Já começa a aparecer aqui os nossos desenhos. Para fazer a terceira carreira, eu vou subir 2 correntes, né, para dar a altura de um ponto. Vou vir no próximo ponto alto da base e vou trabalhar mais um ponto apenas. Vou ficar com 2 pontos. Faço 2 correntes, vou para dentro do próximo ponto. Aqui foi onde eu fiz modificação, porque na videoaula original, né, que eu segui para fazer o tapete para passadeira,
Aqui, onde eu coloquei um ponto alto, eram colocados 2 pontos. E nesta parte, onde eu vou fazer agora, ficava com 6. Colocava 2 aqui dentro do intervalo, 2 em cima de... um em cima de cada ponto e mais 2. Então, ficaria com 6. O desenho não batia. Quando eu fui fazer essa diminuição, né? Eu tentei fazer dessa forma, mas o desenho não batia. Depois chegava numa certa altura, não dava certo. Então eu fiz essa adaptação. O que que eu fiz? Eu preciso ter aqui nessa parte, nessa próxima carreira, eu preciso ter 4 pontos altos, né, para formar o meu desenho. Então o que que eu faço? Eu vou colocar um ponto alto no intervalo. Em cima desse ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Fazer um aumento, e no próximo intervalo de correntes eu vou colocar mais um ponto alto, ficando assim com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontinhos aqui e vou fazer em cima do desenho que já estava se formando mais 4 pontos altos. Mais 2 correntes, a mesma coisa, um ponto alto no intervalo, 2 pontos altos sobre o ponto da base, 2 no mesmo espaço e mais um ponto alto, 2 correntes novamente, pulo 2 pontos da carreira anterior, vou fazer mais 4 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser toda de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Lembrando que onde eu tenho um ponto, eu vou fazer um ponto dentro do intervalo de correntes, 2 pontos sobre o ponto da carreira de base e mais um ponto no intervalo de correntes. Então, vai ser toda a lateral do tapete vai ser feita dessa forma. Cheguei aqui no final, vou fazer 2 correntes, vou pular os 2 pontos e vou fazer os 2 pontos como eu fiz lá no início. Certo? Aqui 2 correntes, vou para o próximo ponto alto, que é onde a gente dá início na parte oval do tapete. Aqui eu fiz um ponto alto, eu vou fazer no próximo um aumento, 2 pontos altos sobre o ponto da carreira de base, um ponto alto no próximo um aumento, no próximo um ponto alto, no próximo um aumento, no próximo um ponto alto, no próximo um aumento, no próximo um ponto alto, no próximo um aumento. Ficaram sobrando 2 pontinhos aqui sem trabalhar. Seria um ponto alto e no próximo um aumento. Só que nós vamos colocar o aumento aqui. Então, vamos fazer 2 aumentos seguidos aqui no finalzinho. E vamos colocar um ponto alto sozinho aqui. Que é para o trabalho ele subir bem retinho, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fez desse lado, vai fazer desse. Respeitando aqui, onde tem um ponto, a gente vai colocar um no espaço, 2 sobre o ponto de base e um no espaço. Eu vou fazer o meu e vocês façam o de vocês aí. Eu volto para finalizar essa carreira.
Pessoal, só uma dica, né? Aqui, como eu coloquei deste lado os dois aumentos seguidos, né? Para poder deixar o ponto sozinho aqui. Aqui eu vou começar com um ponto alto e vou fazer dois aumentos seguidos, que é para ficar para o mesmo lado esses aumentos, tá? Para não ficar para o lado de cá. Então, para ficar certinha a base, a lateral de cá e a outra, eu vou fazer esses aumentos agora no começo. Aqui eu fiz no final e aqui eu vou fazer no início para eles ficarem para o mesmo lado. Finalizando então a carreira, já fiz aqui a parte oval. Aqui na parte oval nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos. Fiz as minhas duas correntes, vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar essa carreira. Aqui, na próxima carreira, eu vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4, que seriam os 2 pontos para dar altura de um ponto alto, mais 2 correntes. Vou pular um ponto aqui de base, onde eu tinha 2 pontos, né? Eu fiz aqui as correntinhas sobre um, sobrou um ponto sozinho. Vou pular 2, vou vir no espaço de correntes, deixa eu dar a laçada, e vou fazer 2 pontos altos. E depois vou fazer ponto sobre ponto nos 4 pontos da carreira de base. 2. Vou ficar aqui então com 8 pontos. Duas correntes de espaço. Aqui é onde a gente vai finalizar o desenho. Então, aqui tem uma diferença também. Aqui a gente colocaria 2 pontos, né? Se eu estivesse fazendo com o desenho maior, como na videoaula original. Porém, como eu optei por diminuir esse desenho, né? Então, aqui eu tenho 4 pontos. Se eu colocar 2, vai ficar sobrando só um cada lateral. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar somente um ponto aqui em cima desses 4. E como que eu faço isso? Aqui em cima de cada ponto alto, a gente tem essas correntinhas, né? Que parece uma correntinha em cima de cada ponto. Eu vou pular o primeiro ponto, vou pegar a laçadinha da frente dessa correntinha que forma em cima do ponto, no segundo ponto. Vou pegar a laçadinha da frente do terceiro, vou laçar o meu fio lá atrás puxando e vou fazer um ponto alto. Olha como que fica. Fica muito bom, não fica torto o trabalho, o ponto ele fica bem em cima dos 4 pontos altos e foi a forma que eu encontrei para finalizar o meu desenho. Com essa diminuição que eu fiz. Então, vamos lá novamente. Vou fazer 2 correntes. Aqui dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Na parte que o desenho tá aumentando, nós vamos fazer 2 pontos altos. Fazer um ponto sobre cada ponto de base. Duas correntes. E aqui, novamente, na parte que o desenho de baixo tá diminuindo, né? Nós vamos fazer, pula o primeiro ponto, pega aqui a primeira laçadinha do ponto, vai no terceiro, pega a primeira laçadinha, traz todo mundo e faz um ponto alto. Ficando assim, olha, fica muito bom. Faço 2 laçadas novamente e vou aqui pro próximo desenho. Esse tá aumentando, então eu tenho que fazer 2 pontos para fora dele e tenho que fazer um ponto
em cima de cada ponto da carreira de base. Não é difícil, tá, pessoal? Esse trabalho, ele é um trabalho bem fácil de fazer. A gente só precisa prestar atenção no desenho que tá aumentando e no desenho que tá diminuindo. Aqui é a mesma coisa, cheguei aqui no finalzinho, vou fazer duas correntes, vou pular um ponto e vou fazer um ponto sobre o ponto da carreira de base, ficando assim. Chegamos na nossa parte oval agora. Vou fazer duas correntes, vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto, vou no próximo ponto um ponto alto e vou no próximo ponto um ponto alto. Fiz 3 pontos altos, um em cada ponto da carreira de base. Vou fazer duas correntes sem pular nenhum ponto. Eu vou no próximo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Duas correntes, não pulo nenhum. Vou para o próximo ponto da carreira de base. Duas correntes, não pulo nenhum. Mais 3 pontos altos. Vamos lá. 3 pontos altos, duas correntes, sem pular nenhum ponto. Um para cada ponto de base. Duas correntes. Vou finalizar aqui nos últimos 3 pontos aqui que ficou da carreira de base na parte oval. Vai ficar assim, pessoal. Então, aqui na parte oval, como vocês podem ver, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui a gente vai para a parte reta novamente e vai fazer o quê? Repetir tudo que nós fizemos desse lado. Então, vai ser bloquinho, um ponto alto, bloquinho, 2 pontos altos antes do desenho, 4 em cima de cada ponto e 2 depois do desenho. Vamos fazer espelhado. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E eu volto no final da carreira, senão o vídeo vai ficar muito longo. Prontinho, finalizei essa carreira. Vamos para a próxima carreira, então. Essa próxima carreira, a gente vai... Esses desenhos aqui da lateral, eles estão sendo aumentados. E aqui onde temos um ponto alto, os desenhos, eles vão começar a aumentar. É assim, quando a gente está finalizando quando a gente chega na metade de um desenho, outro já começa a se iniciar. É sempre assim. Pode ver, aqui é a metade desse desenho, aqui já está iniciando outros. E aí, a hora que a gente estiver finalizando, quando a gente chegar na metade desse, já tem outros se iniciando. Esses aqui, eu vou aumentar da lateral. Esse aqui também, que está iniciando. Então, vamos lá. Aqui, onde eu tenho esses da lateral, vou colocar 2 pontos de cada lado desse. Então, eu vou subir 2 correntes. Vou fazer um ponto alto no intervalo. Que são os 2 que eu preciso do aumento. Vou fazer ponto sobre ponto. Vou ficar com 12 pontos altos. Doze pontos altos. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou fazer 2 correntes,
Vou pular este ponto da carreira de base, vou para o próximo desenho e vou aumentá-lo. Vamos fazer então mais 12 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser composta de basicamente isso, 12 pontos altos e 2 correntinhas nas laterais. Ficando assim, tá vendo? Ficou 3 bloquinhos de 12 pontos altos e separados por 2 correntinhas. Aqui, depois dos meus 12 pontos altos, eu já fiz 2 correntinhas. Vou para a parte oval do meu tapete, vou no primeiro ponto aqui do primeiro bloquinho, vou fazer um ponto alto. Na carreira de base, eu tenho 3 pontos altos. Nesse ponto do meio da carreira de base, eu vou colocar o meu aumento, ficando assim, 2 pontos sobre o mesmo ponto. E no último ponto, apenas um ponto alto. Separo por 2 correntinhas. A mesma coisa eu vou fazer neste outro bloquinho. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo ponto, eu vou colocar o meu aumento. E o terceiro ponto, apenas um ponto alto. 2 correntinhas, assim em todos os bloquinhos da carreira anterior. Eu vou fazer os meus e na parte de baixo aqui, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui. Então, vão ser, depois desses bloquinhos aqui da lateral, serão 3 blocos de 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como vai ser a próxima carreira. Prontinho, pessoal, terminei essa carreira e olha como que tá ficando a base do nosso trabalho. Muito bonita, ela fica uma base bem retinha, então não precisam se preocupar quanto a isso. Vamos dar início à próxima carreira. Aqui, essa carreira de 12 pontos, ela é a metade do nosso desenho. Então, agora nós vamos começar a fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse desenho aqui do meio. Nós vamos começar a diminuir. Então, as carreiras, na verdade, elas vão passar a ser carreiras de repetição. Eu vou fazer com vocês até terminar esse desenho aqui, tá? Esses 2 desenhos. E depois eu vou falar pra vocês como que vocês vão dar continuidade até a gente chegar no ponto da carreira fechada, tá bom? Porque é só carreiras espelhadas. Então, a gente sempre que for diminuir, a gente vai olhar pra carreira anterior, né, do desenho anterior, para ver o que a gente tem que fazer nelas, tá bom? Essas aqui eu vou terminar, porque aqui tem essa partinha aqui eu ainda não fiz com vocês. Então, eu vou terminar esses desenhos aqui e depois é só espelhar naquilo que a gente já fez, tá bom? Então, vamos subir 2 pontos, 2 correntes, desculpe, para dar altura de um ponto alto. Aqui a gente vai fazer mais 2 correntes, porque agora a gente vai diminuir no desenho, né? Então, a gente vai pular um ponto da carreira de base, como a gente só fez um ponto no espaço na carreira de baixo, aqui a gente vai pular um também. Vamos aqui dentro do terceiro ponto e vamos fazer novamente 8 pontos altos. Como a gente tá diminuindo, né? Quando a gente tem a carreira de 12 pontos, a diminuição ela vai para 8, deixando sempre os 2 primeiros e os 2 últimos pontos sem trabalhar. Desculpa aí o barulho da moto, da buzina. 2 correntes. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um novo desenho. Então, quando inicia um desenho, a gente coloca um
ponto alto, 2 correntes, pula 2 pontos e faz 8 pontos altos. Oito pontos altos. Faço 2 correntes de separação, venho no espaço e coloco um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 pontos e 8 pontos altos. É muito tranquilo de fazer, a gente só tem que ter um pouquinho de atenção para não errar a quantidade de pontos. Mas é um trabalho bem simples de fazer. E que fica lindo, né, pessoal? Eu fiz esse kit de passadeiras, todo mundo ficou muito apaixonado. E eu fiz inclusive nessa mesma cor, por isso que a cliente viu e pediu o kit de banheiro na mesma cor que ela viu o kit de passadeira que eu postei. Essa cor é muito linda, ela é o fio da cor beterraba da marca FFA Barbantes, tá? É um barbante direto de fábrica. Aqui, ó, eu finalizei a carreira da mesma forma que eu comecei. Então, eu fiz bloquinho, 8 pontos, bloquinho de 2 correntes, 1 ponto, 2 correntes, 8 pontos, 2 correntes, 1 ponto, 2 correntes, 8 pontos, 2 correntes, 1 ponto. Aqui, eu já vou para minha parte oval novamente. Na minha parte oval, eu vou fazer 2 correntes e a mesma coisa, um ponto alto sobre cada ponto de base. Aqui, no penúltimo ponto da carreira de base, eu vou fazer o meu aumento, 2 pontos. E aqui, um ponto sozinho, 2 correntes, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aqui é o penúltimo, aqui eu vou colocar 2. E no último, 1 ponto, 2 correntes. 1 ponto no primeiro, 1 ponto no segundo. O terceiro é o meu penúltimo ponto. Aqui eu vou fazer o meu aumento, colocar 2 pontos sobre o mesmo ponto. E no último, apenas 1 ponto. E vou fazer 2 correntes. Vai ser assim em toda a minha parte oval, em todas as carreiras. O aumento vai ser sempre no penúltimo ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreira. Essa parte oval eu vou finalizar e aqui desse lado a gente vai repetir tudo que a gente fez desse, tá bom? Prontinho, pessoal, finalizei essa carreira também. Vou subir aqui novamente 2 pontos para dar a altura de 1 ponto. E vamos fazer o quê? Vamos aqui no espaço, a gente vai colocar 1 ponto alto. Na verdade, nós vamos repetir essa carreira aqui que a gente já fez aqui embaixo, tá vendo? Por isso que eu falo que são carreiras espelhadas. A gente vai repetir essa carreira aqui que a gente começa com 2 pontos, 2 correntes e 4 pontos altos, tá? Então, o que que a gente vai fazer? 2 correntes, 2 correntes, pulo 2 de base, venho aqui dentro do desenho e faço 4 pontos altos. 3, 4 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2,
Aqui é onde eu tenho meu ponto sozinho e onde eu vou começar um novo desenho. Então, é aquela mesma coisinha que eu já expliquei para vocês. Um ponto alto dentro do espaço, 2 pontos altos em cima desse ponto alto, para a gente conseguir ficar com 4, e outro ponto alto aqui dentro do espaço, ficando assim, ó, com 4 pontinhos. Vou fazer 2 correntes novamente, pulo 2 e vou fazer novamente 4 pontos altos. 2, 3, 4, 2 correntes. Vou no espaço, vou fazer apenas um ponto alto. Em cima desse ponto alto, vou colocar 2 pontos altos. E no espaço, vou colocar um ponto alto novamente. 2 correntes, pulo 2. Vou fazer novamente 4 pontos altos, um para cada ponto de base. 2 correntes, venho aqui dentro do espaço, coloco apenas um ponto e coloco um ponto aqui no nosso último ponto antes da parte oval, ficando assim a nossa carreira da parte reta. Isso aqui nós vamos repetir do outro lado, a parte oval. Eu vou fazer só a primeira hélice para vocês verem, que é a mesma coisa que eu também já passei. Nós vamos fazer ponto sobre ponto em todos os pontos, exceto no penúltimo ponto da carreira de base. Eu fiz 3 pontos, ó, ponto sobre ponto. Esse aqui é o meu penúltimo ponto. Nele eu vou fazer um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, ficando assim. No último, eu coloco apenas um ponto. E todas as hélices vão ser da mesma forma. Eu vou finalizar as minhas hélices e vou terminar a minha carreira. Vocês vão fazer também dessa mesma forma, espelhando essa carreira desse outro lado. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Finalizamos então aqui essa carreira. Falta apenas uma carreira para finalizar esses 3 desenhos aqui que nós estamos fazendo. Depois de finalizar esses desenhos, nós vamos trabalhar. Peguei aqui o tapete pronto. Nós estamos aqui, ó, nessa carreira aqui para finalizar esses 3 desenhos, tá vendo? Então, nós vamos finalizar esses 3 desenhos e vamos trabalhar mais 2 desenhos completos. E vamos trabalhar mais 1, 2, 3 carreiras dos próximos desenhos que se formariam, tá? Eu tô explicando isso pra vocês porque agora vão ser somente carreiras espelhadas. Então, é só ir olhando o que a gente fez nas carreiras de baixo, repetir nas de cima, pra gente não ficar com um vídeo muito longo, senão vai ficar muito longo o vídeo e acaba ficando maçante. Mas então, nós vamos fazer o quê? Aqui tá o trabalho, ó, aqui tá o trabalho, temos 3 desenhos sendo finalizados. Aqui falta só a carreirinha, né, de um ponto alto, que é aquela que eu expliquei pra vocês, pegando somente na alcinha da frente dos 2 pontos da carreira de base. Aqui, nesse intervalo onde tem 4 pontos, a gente vai fazer 2 antes e 2 depois. Então, é tudo repetição. Aqui na oval, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, um aumento. No último, um ponto sozinho. Então, é realmente tudo repetição. Então, não vou passar para vocês essa continuação. Tô passando para vocês só que nós vamos finalizar esses 3 desenhos que já estão em andamento. Já tem aqui, estamos iniciando, né, mais 2 aqui. Esses 2 serão finalizados. E a hora que a gente finalizar esses 2, é a hora que a gente vai parar, porque a gente já vai estar na terceira carreira desses que começaram, tá? Ó, pode ver aqui, a gente finaliza com um ponto,
E nesse um ponto, a gente já tá na terceira carreira desse que a gente começou. Então, vai ser basicamente isso. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e eu volto com vocês para fazer essa carreira de pontos fechados e as carreiras do bico, tá bom? Essa aqui de pontos fechados e as carreiras do bico, pra gente finalizar aqui o nosso tapete. Combinado? Então, eu vou adiantar o meu e volto com vocês. Voltei então, pessoal, aqui com o trabalho já pronto para fazer a carreira de pontos fechados, como eu falei. Finalizamos aqueles 2 desenhos que estavam sendo feitos e aqui nós já temos as 3 primeiras carreiras dos desenhos que se formariam se a gente fosse continuar o trabalho. Então, neste ponto é o ponto que a gente vai fazer a carreira de pontos fechados. Se a gente contar desde o início do trabalho, olha, a gente ficou com 2 desenhos aqui na parte de baixo completos. Formamos essa carreira de 3 desenhos, essa de 2 desenhos, essa de 3 desenhos e essa de 2 desenhos. Então, ficamos com 1, 2, se formos contar, 1, 2, 3, 4 desenhos completos, contando aqui na diagonal. 1, 2, 3, 4 desenhos completos. 1, 2, 3, 4 desenhos completos. Qualquer lado que a gente contar aqui no meio vai ter 4 desenhos completos. Então, fica 4 aqui no meio, ó. 4 aqui no meio. E depois esses 4, 2 pra cima e 2 pra baixo. Tá? Esse é o ponto que a gente vai começar a fazer a carreira de pontos fechados. A carreira de pontos fechados, ela é muito simples, ela é somente ponto sobre ponto. Eu vou simplesmente respeitar os aumentos aqui na parte oval, tá? Então, eu vou fazer, onde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui vai ser ponto sobre ponto. E aqui no penúltimo ponto, a gente vai permanecer colocando os aumentos, tá bom? Então, como não tem segredo essa carreira, eu vou fazer a minha. É só continuar respeitando os aumentos da parte oval. E aonde tem 2 correntinhas, fazer 2 pontos altos. Eu vou fazer minha carreira de pontos fechados. E eu volto pra gente dar início às carreiras que vão compor o bico de acabamento. Voltei aqui, pessoal, para finalizar a carreira de pontos fechados com vocês. Então, eu fiz conforme eu falei, ponto sobre ponto, onde tinha intervalinho de 2 correntes, eu coloquei 2 pontos altos, respeitando os aumentos aqui na parte oval. Aqui eu tô na última hélice da parte oval, então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8. Na carreira de baixo tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos. Aqui eu vou fazer 12 porque eu vou fazer um aumento, né? Então, eu já fiz 2, 4, 6, 8 pontos. Vou vir aqui em cima, vou fazer o 9º ponto, 9. Aqui no penúltimo eu vou fazer 2 pontos, que é o meu aumento. Ficando assim. E vou fazer um ponto no último. Aqui dentro do intervalo de 2 correntes, eu vou colocar mais 2 pontos altos e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, onde eu subi as correntes para dar início na carreira, ficando assim. O trabalho, ele fica muito retinho mesmo, gente. Fica incrível esse trabalho. E agora, nós vamos fazer o quê? Vamos dar início na carreira de bloquinhos que tem aqui, ó, no tapetinho que já tá pronto, ó. Eu vou fazer essa carreira de bloquinhos pra gente dar início às carreiras do bico, que vão ser 3 carreiras do bico também, só carreirinhas de leque, tá? Então, eu vou fazer aqui essa carreira dos bloquinhos, vou falar pra vocês como que eu faço ela. Vamos pôr esse tapetinho aqui pra cá, pra gente dar continuidade. Então, aqui, onde a gente subiu, né, onde a gente fez o ponto baixíssimo, nós vamos subir 2 correntes. Se você sobe 3 para fazer a altura do seu ponto alto, pode fazer 3 correntes sem problema nenhum. Aí, a gente vai fazer o quê?
vem no próximo ponto, faz mais um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Ficando assim com 3 pontos altos. Vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Na parte reta do meu trabalho, eu vou pular 3 pontos de base. Então, eu vou fazer 3 correntes, vou no quarto ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3, venho no quarto ponto e vamos fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 da base, no quarto, vou fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 da base e 2, deixa eu puxar aqui meu fio. 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 da base, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 na base, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 3 na base e cheguei aqui, ó, onde começa as minhas hélices, tá vendo? Aqui fiz o primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos normalmente, um em cada ponto. Vou fazer 3 correntes, só que a partir daqui, na parte oval, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou pular 2 pontos altos. Eu vou fazer 3 pontos altos, mas aqui no intervalo, em vez de pular 3, como eu pulei até aqui, eu vou pular apenas 2. Que é para o trabalho continuar retinho. Então, 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, vou fazer 3 pontos altos. Pulei 2, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, pulo 2, 3 pontos altos. A parte oval vai ser toda assim. Então, eu vou finalizar aqui essa parte oval e eu volto aqui no final pra gente voltar pra parte reta. Então, aqui, estou chegando na minha parte reta. Eu fiz toda a parte oval com 3 pontos altos, 3 correntes, pulando apenas 2 pontos. Aqui, no final da última hélice, eu finalizei, coloquei 3 pontos altos nessa altura da hélice. Aqui eu fiz 3 correntes. Como essa parte aqui, ela já está mais para a parte reta do que para a parte oval, eu já pulei aqui 3 pontos altos, tá? Então, o meu último ponto alto foi aqui, ó, em cima do último ponto da hélice. Mas aqui eu já pulei 3 pontos altos. E vou continuar o meu trabalho fazendo 3 pontos altos. 3 correntes. E pulo 3 pontos altos de base durante toda a parte reta. Quando chegar lá no outro lado, na parte oval,
nós vamos fazer a mesma coisa. Entrou nas hélices, vamos pular apenas 2 pontos de base, combinado? Então, eu vou fazer os meus aqui e volto para finalizar essa carreira com vocês. Então, eu voltei aqui para finalizar essa carreira dos bloquinhos com vocês e os pontos bateram certinhos, não precisou de nenhuma adaptação. Eu fiz aqui a parte oval, pulando 2 pontos altos apenas, fiz os meus últimos 3 pontos altos e sobraram 3 pontos aqui, que nós já estamos na parte reta, né? Sobraram 3 pontos aqui pra gente pular. Então, eu vou fazer as 3 correntinhas finais, venho aqui em cima da correntinha que eu fiz para subir o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim a carreira dos bloquinhos e o tapete continua retinho, perfeito. Agora, nós vamos dar início à carreira do bico. São 3 carreiras de lequinhos que nós vamos fazer. As 2 primeiras carreiras, elas são idênticas. Então, eu vou fazer só o comecinho, porque não tem segredo. Aqui a gente vai caminhar com ponto baixo aqui pra dentro do espaço. Vou subir 2 correntes para dar a altura do meu ponto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Dentro do espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos para formar o meu lequinho. Então, 2 e 3. Ficando assim, com o lequinho. Para ir para o próximo espaço, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Então, a gente vai direto para o próximo espaço e faz 3 pontos altos, 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Caminha para o outro intervalo sem nenhuma corrente, 3 pontos altos. 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Não tem segredo nenhum. Nós vamos fazer isso aqui por toda a carreira e pela carreira seguinte. Então, nós vamos fazer 2 carreiras de lequinho, leque sobre leque, e eu volto para finalizar com vocês a última carreira do bico. Então, pessoal, eu voltei aqui, já fiz as minhas 2 carreiras de lequinhos, leque sobre leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, sem nenhuma correntinha aqui entre um leque e outro, tá? Eu fiz dessa forma, mas se na tensão de ponto de vocês houver necessidade, vocês podem sim adaptar e colocar uma correntinha entre um leque e outro, se vocês verem que o trabalho tá ficando repuxado, que tá dobrando a beiradinha, né? Tá esticando, né? Aí vocês podem adaptar assim. No meu ponto não precisou, então eu fiz sem nenhuma correntinha. Então, vamos lá para a última carreira do nosso bico de acabamento. Não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo leque sobre leque. Eu vou só caminhar aqui com ponto baixíssimos. A única diferença é que esses lequinhos, eles vão ter picozinhos. Então, vamos fazer 2, 3 pontos altos. Eu faço o meu picô com apenas 2 correntinhas, porque eu acho que fica mais delicado. Mas quem quiser fazer o picô com 3 correntinhas, também pode fazer. Então, eu faço 2 correntinhas, venho aqui na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo, volto para dentro do meu intervalo e subo mais 3 pontos altos. Ficando assim o meu lequinho. Vou para o próximo leque.
Um, dois, três pontos altos, duas correntes, faço aqui o meu picô e três pontos altos. Um, dois, três, ficando assim. Fica bem delicadinho, assim, quando a gente faz o picô com duas correntinhas. Eu prefiro dessa forma, mas vocês podem fazer com três, como eu falei. Vou fazer somente mais um aqui. Um, dois, três, duas correntes. Pego aqui na cabecinha do ponto, faço um ponto baixo. E mais três pontos altos para completar o meu lequinho. Essa carreira vai ser toda dessa forma. Eu vou fazer aqui os meus lequinhos com picô e volto para finalizar essa carreira com vocês e fazer os arremates da peça. Prontinho, pessoal, carreira dos lequinhos com picô finalizada. Olha, só voltei aqui para fazer a emenda aqui da nossa carreira e os arremates. Então, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui na minha correntinha, onde eu subi para subir meu primeiro ponto alto, vou finalizar com um baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio. Tá tão calor que o fio tá grudando até no dedo. Eu corto um tantinho de fio, deixo para fazer o arremate e já puxo. Já posso guardar o meu fio. E aqui, onde nós cortamos, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou colocar aqui o meu fio nela, vou entrar aqui por cima do ponto que tá atrás desse que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou puxar pra cá, olha como fica, tá vendo? Aqui atrás eu tenho os pontos altos que eu trabalhei no meu leque. Eu vou vir aqui na base deles e vou colocar o meu fio, passar o meu fio aqui por baixo, ó, tá vendo? Puxo todo mundo. Vai ficar assim. Fica imperceptível. Aqui, deste lado, onde saiu o meu fio, eu pego um pontinho aqui de baixo, separo aqui o meu fio em dois, três perninhas aqui para cada lado, e faço aquele arremate que eu acho que eu já fiz em outra peça aqui com vocês. Dou o primeiro nozinho sem apertar, o segundo eu aperto bem, pego as duas perninhas, volto para minha agulha e volto aqui por dentro dos pontos que eu fiz. Não precisa de cola, não precisa de nada com esse remate. Venho aqui, corto o meu fio. Pronto, essa primeira parte já está arrematada e olha como fica perfeito. Não dá nem para perceber onde que começou, onde que terminou. Fica perfeito esse remate. O próximo fiozinho que eu vou arrematar é aquele lá do início que a gente já passou aqui por baixo dos pontos altos. Então, esse fiozinho tá mais fácil ainda. Vou virar aqui o trabalho, ó. Esse fiozinho eu já passei por baixo dos pontos, então eu vou vir aqui, ó, vou pegar um pontinho bem aqui de baixo, vou só separar o fio. Pronto, ó. Separei aqui as duas perninhas. Passo aqui na agulha, puxo uma por baixo
do pontinho que tava lá embaixo, escondidinho. Faço um nozinho sem apertar. Aperto bem o segundo nozinho. Viro novamente aqui o trabalho e vou fazer o quê? Vou passar a minha agulha aqui por baixo desses pontos que a gente já tinha trabalhado, por onde a gente trabalhou sobre esse fiozinho. Essas duas perninhas eu vou colocar novamente aqui na minha agulha, ó. Vou colocar novamente aqui na minha agulha, coloquei. E vou passar pra cá novamente, escondendo bem esse nozinho que a gente fez. E olha como fica perfeito. Venho aqui e apenas corto o meu fio. Gente, olha esse acabamento. Não dá pra dizer onde que foi arrematado. Fica muito perfeito mesmo. Eu indico que vocês façam dessa forma. Às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas vale muito a pena. E aqui está, ó, o nosso tapete perfeito, muito lindo. Eu vou fazer depois o vlog mostrando pra vocês a peça aberta com todos os detalhes. Olha que coisa mais linda esse tapete, gente. Muito maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar um comentário, compartilhar o vídeo para me ajudar a crescer aqui na plataforma. E muito obrigada a todos, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.